O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo pascal. E durante estes domingos que antecederam, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingos do tempo pascal, nós tivemos um direcionamento espiritual. Primeiro, segundo e terceiro domingos do tempo pascal, éramos convidados a acolhermos a grande mensagem da ressurreição. Jesus ressuscitou, e na ressurreição de Jesus nós temos a revelação de um Deus diferente. Nós temos a revelação de um Deus forte, que tem nas mãos a força, o poder de realizar na vida dos homens e mulheres de fé maravilhas. O quarto domingo do tempo pascal nos mostrava o rosto do Cristo ressuscitado. Quem é o Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Em Jesus está toda a vida que a humanidade precisa, mas está em Jesus. É nele que está. Nós precisamos fazer o movimento de tirar de Jesus e trazer para nós. Tirar de Jesus e trazer para todas as realidades que nos cercam. Não basta apenas professar a fé,
ou proclamar que Jesus é aquele que veio trazer vida e vida em abundância, se nós não fazemos o movimento de tirar de Jesus e trazer para nós, e fazer com que a vida aconteça em todas as realidades que nos cercam. E hoje, quinto domingo do tempo pascal, nós somos convidados a olharmos com atenção para a igreja. Por que a liturgia nos coloca neste quinto domingo do tempo pascal esta atenção? Compreendermos a presença da igreja, porque no próximo domingo nós vamos celebrar a festa da Ascensão. Jesus vai voltar para o Pai, como promessa que Ele nos fez no final do Evangelho que nós ouvimos: pois eu vou para o Pai. E no outro domingo, depois da Ascensão de Jesus, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. E para onde Jesus envia o Espírito Santo? Ele envia o Espírito Santo para os discípulos, os apóstolos e para as primeiras comunidades cristãs que já eram sementes da igreja. Já eram sementes da igreja. Por isso que hoje, neste quinto domingo do tempo pascal, nós somos convidados a refletirmos sobre a igreja. O que é esta igreja da qual nós participamos? A primeira leitura nos mostra, ela é constituída pelo serviço, pela hierarquia e é dom, obra do Espírito Santo. Os discípulos, apóstolos estavam com dificuldades de servir, estava crescendo demais as comunidades. E as viúvas dos gregos começaram a reclamar porque não estavam tendo a assistência necessária. Os apóstolos se reúnem com a comunidade e chegam a uma conclusão: vamos escolher homens de fé, homens de virtude, para que nós, apóstolos, possamos impor as mãos e eles então fiquem responsáveis pelo serviço da caridade. E assim aconteceu, como nos relata a primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Então a igreja surge como serviço, é aquela que serve, é um serviço de simplicidade, é um serviço de humildade, é um serviço que nós prestamos com as nossas mãos e é um serviço que nós prestamos com a nossa amorosidade, porque não basta servir de rosto fechado, não basta servir sisudo, não é esse serviço que Jesus quer e não é esse serviço que a igreja quer. A igreja quer servidores de humildade e de simplicidade, que servem com as mãos, mas que também sabem servir com a amorosidade, sabem servir com o coração. A igreja é serviço, a igreja é hierarquia. Nós podemos dizer que a igreja existe hoje sobre três fundamentos. Sobre três fundamentos. Primeiro, a pregação da palavra, querigma. O segundo, o testemunho dos mártires. E terceiro, pela sua hierarquia. A igreja só existe por causa desses três pontos. Se não fossem eles unidos, talvez nós não teríamos a igreja que nós temos hoje. A igreja é hierarquia, ela é governada por pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, essa moção vocacional, para conduzi-la. Então nós temos a hierarquia do Papa, a hierarquia dos bispos e a hierarquia dos padres. O Papa, que governa a igreja maior, universal. Os bispos, que governam a igreja particular, dioceses. E os padres, que governam as paróquias e comunidades, como a nossa paróquia São Paulo Apóstolo. Essa hierarquia é presente na vida da igreja, que deve ser amada, que deve ser respeitada. É uma hierarquia de autoridade, de poder? Não. É uma hierarquia de serviço. E de serviço na fraternidade. É uma hierarquia de serviço e de serviço na fraternidade. É assim que nós olhamos a hierarquia da igreja. E terceiro, a igreja, ela é obra do Espírito Santo. Se nós nos firmássemos somente na humanidade da igreja, nós desistiríamos com muita facilidade. E se existisse somente o humano,
em tudo isto, talvez a igreja também não existisse. Se tivesse só a marca do humano, talvez a igreja não existisse. Mas ela é obra do Espírito Santo. Jesus vai enviar o Espírito Santo para o nascimento da sua igreja. É obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que vai movendo os nossos corações, vai nos dando entendimento, é o Espírito Santo que vai abrindo o nosso coração para a conversão, nós vamos nos convertendo, é o Espírito Santo que vai inspirando a sua igreja nos bons propósitos, e é o Espírito Santo que vai abrindo os olhos da igreja para os sinais do tempo. Para os sinais do tempo. É o Espírito Santo que vai conduzindo tudo isso. Se olharmos para o passado, nós tínhamos uma igreja. Se olharmos para a Idade Média, nós tínhamos uma outra igreja. Se olharmos para os dias de hoje, nós temos ainda uma outra igreja. É esta igreja de hoje, a igreja que Jesus quer? Para o dia de hoje, sim. Mas para os planos de Deus e para os planos de Jesus, talvez ainda não seja. Mas Deus respeita a história humana e vai fazendo a sua igreja acontecer e se revelar dentro da história humana. Por isso a importância da presença do Espírito Santo, e por isso nós dizemos que a igreja, ela é obra do Espírito Santo. Nós, neste quinto domingo do tempo pascal, reafirmamos o nosso compromisso de fé. Professamos com mais vigor, com mais ânimo, a nossa fé e o nosso amor por esta igreja, assim como ela é. O nosso amor por esta igreja, assim como ela é, compreendendo bem a nossa igreja. Ela é tudo isto: serviço, hierarquia, obra do Espírito Santo, mas ela é também uma igreja viva. Porque senão a gente compreende igreja somente como templo. Nós compreendemos igreja somente como uma organização, algo orgânico. Não. A igreja não é só templo, a igreja não é só organização, a igreja não é só teoria, conceitos. A igreja não é só isso. Valores que ela guarda. A igreja também é viva. Igreja é viva. E quem dá vida à igreja? Nós. Nós damos vida à igreja. A segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Pedro nos fala disto. A igreja é o quê? A igreja é este edifício construído sobre a pedra angular que é Jesus. A pedra que dá firmeza, que dá sustentação. A pedra angular é Jesus, é o centro. E quem são as outras pedras que vão dando liga a esta pedra angular e que vai construindo este edifício espiritual que é a igreja? Somos nós, como vai dizer São Pedro. Nós somos pedras vivas dentro desta igreja. E como pedras vivas não podemos agir como mortos. Temos que agir como vivos, pessoas vivas. Não pode ser morno e nem pode estar em cima do muro. O livro do Apocalipse já nos diz: quem é morno, quem está em cima do muro, já está do lado do inimigo. É preciso ser pedra viva, e é isso que São Pedro nos chama a atenção. Sermos pedra vivas, contribuirmos com esta igreja. A nossa igreja é a Paróquia São Paulo Apóstolo, que está dentro da Igreja Universal. Contribuirmos com a nossa igreja em tudo aquilo que ela precisa, no serviço, nas pastorais, nos eventos e na nossa partilha, seja de vida, de coração e também na nossa partilha material. Tudo isso é fazer da nossa paróquia, que é a igreja, uma comunidade, uma igreja de pedras vivas, fundamentadas na pedra angular, que é o próprio Cristo. É Ele o caminho, a verdade e a vida, como nos afirma São João no seu Evangelho.